Ressurreição e Vida. Capítulo 5, parte B. O discípulo anônimo. Terceiro. Viera, porém, a cruz do Calvário, e o Mestre alçara ao seio do Pai de onde descera. Na 7ª noite após a ressurreição, o discípulo anônimo, que desde a tarde do dia 14 de Nissan chorava sem consolação, ignorado e solitário no recanto do celeiro em que se alojava, acabou por adormecer sobre os seus roletes de papiros, nos quais acabara de ler ainda uma vez os sublimes ensinamentos do amado Mestre, que tão cuidadosamente anotara durante 3 anos. Acabara também de escrever as últimas páginas relativas à ressurreição, cujo noticiário corria de boca em boca entre os santos de Jerusalém, repercutindo seus ecos surpreendentes, até mesmo pelos gabinetes do Sinédrio, nas alcovas de Anás e de Caifás, nas salas de Pôncio Pilatos. Nota explicativa 45. Prefeito da província romana da Judéia entre os anos de 26 e 36 depois de Cristo. Foi o juiz que, de acordo com a Bíblia, condenou Jesus à morte na cruz, apesar de não ter nele encontrado nenhuma culpa. Pelos festins de Herodes Antipas, nota explicativa 46, tetrarca da Galiléia e da Pérea, conhecido por meio dos relatos do Novo Testamento por seu papel nos eventos que levaram às execuções de João Batista e Jesus de Nazaré. E pelos quartéis dos herodianos atemorizados. Exausto de escrever, de ler e de chorar, o moço do manto marrom adormeceu e sonhou. Sonhou que Jesus Nazareno visitava entre as palhas do seu triste albergue, todo radioso em uma túnica alvinitente, e dissera-lhe, a mão levemente pousada sobre sua cabeça, como no dia inesquecível da cura da filha do fariseu Jairo. Filho querido, dar-te-ei a incumbência de relatar aos jovens que encontrares em teus caminhos o noticiário que escreveste, e que aí está. Será bom que te dediques também a educar corações e caracteres para os maus serviços do futuro, que abrangerão o mundo inteiro através das idades. Não te limites a curar apenas os corpos que tendem a desaparecer nas transformações do túmulo. Trata de elucidar para curar também as almas, por amor de mim, pois estas são eternas, mais necessitadas do que os corpos, e tenho pressa de que se iluminem com os fachos da verdade. Mas ia-me esquecendo de acrescentar que o moço possuía também um pífano, espécie de flauta, instrumento muito em moda no Oriente pela época, o qual era guardado no saco de couro de carneiro que trazia a tiracolo sob o manto, junto dos roletes de papiros, dos estiletes e dos sais coloridos para a escrita. O pífano era enrolado como os roletes, num retalho de linho alvo, muito cuidadosamente atado. Um pequeno alaúde, nota explicativa 47, antigo instrumento de cordas e cravelhas, cuja caixa sonora é convexa, como os bandolins napolitanos. Possui de 8 a 12 cordas, som melodioso. Acompanhava o pífano, guardado, porém, noutro saco que se pendurava a tiracolo do lado oposto ao outro. Na manhã seguinte, à noite, do sonho com Jesus, quem passasse pelas imediações do mercado de Jerusalém depararia com o jovem sentado sobre as próprias pernas cruzadas, num recanto da rua, tocando melodias muito doces à sua flauta, isto é, em um pífano. Era o moço do manto marrom.
Em breve, achava-se ele rodeado de crianças e de jovens que, em todos os tempos, se deixam seduzir e arrebatar pela música. Quando viu que o número de admiradores que acabava de conquistar com a melodia da sua flauta era animador, o moço do manto marrom e do pífano disse-lhes, e sua voz ressoou cariciosa e atraente, pela primeira vez aos ouvidos da gentil assistência, como ressoar a melodia que acabara de executar a fim de atraí-la. Sentai-vos, irmãozinhos, que terei prazer em contar-vos a história do príncipe que desceu dos céus para amar os homens sofredores. Os orientais sempre admiraram as histórias maravilhosas, os casos fantásticos e os feitos heróicos. Do príncipe que desceu dos céus? Interrogaram interessados, sentando-se ao redor do músico. Sim, desse príncipe mesmo. Pois conta-nos a história, irmãozinho. E o moço, que deixara de ser silencioso, porque Jesus em sonhos lhe ordenara que falasse, entrou a narrar aos jovens ouvintes os primeiros feitos do Nazareno a que assistira na Galiléia. Mas fazia-o por meio de palavras suas, enquadradas na realidade dos fatos, com adaptações rigorosamente inspiradas na verdade. E tanta arte punha na sua eloquência que os meninos e os jovens se deixaram ficar a seu lado longas horas, sem se cansarem de ouvi-lo. Era uma aula admirável que lhes concedia, aula de moral com os ensinamentos da Boa Nova, aula de verdades eternas com a narrativa das curas e das parábolas, aula de amor e respeito a Deus, de arte, de literatura, de boa educação social e doméstica, das quais se elevava a figura sedutora do príncipe dos céus como mestre adorável das crianças, que visitara a terra para tentar conduzi-las para Deus por intermédio do amor. E revelava-se com efeito emérito professor e educador, respeitável, intelectual. Depois, recitava ou cantava os seus versos acompanhados do pequeno alaúde, tal qual Homero. Nota explicativa 48. Célebre poeta grego da antiguidade, considerado como autor dos poemas épicos Ilíade e Odisseia. A harpa com a sua Ilíada e a sua Odisseia, reproduzindo com exatidão, mas adaptados ao ritmo especial dos versos brancos, trechos importantes do Sermão da Montanha, ao qual assistira bem de perto do mestre, e das parábolas mais expressivas que melhor se prestassem ao encantamento da juvenilidade. Fazia-o, no entanto, depois de havê-los comentado com exposições claras, certo de que seus jovens discípulos tinham realmente assimilado o seu verdadeiro sentido. Vejamos alguns desses singelos, mas enternecedores poemas, assim declamados, ao passo que o mercado, além, fervilhava de comerciantes e compradores, longe toda Jerusalém de suspeitar que aquele Nazareno, que dias antes morrera no suplício da cruz, no alto do Calvário, agora ressurgia triunfante, com efeito, até na simplicidade dos corações juvenis. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 34, do Sermão da Montanha. 1. Não entesoureis, meus irmãos, para vós os efêmeros tesouros da terra, onde a ferrugem e a traça tudo consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mais meritório será para vós, irmãozinhos, adquirir os tesouros do céu, o amor, a fé, a esperança, a bondade, a paciência, a justiça, o dever, a moral, e o nobre labor
de todos os dias, porque estes bens, que são verdadeiros, eternos, não os consome a ferrugem, nem os roem as traças daninhas do mal. Esses são bens muito vossos, que convosco irão para a vida celeste, bens que os ladrões não desenterram nem roubam. Não entesoureis, meus irmãos, para vós os efêmeros tesouros da terra, onde a ferrugem e a traça tudo consomem, porque onde se guardam, jovens irmãos, estes tesouros, aí também estará ansioso e inquieto o coração. 2. Não andeis cuidadosos criando ambições que atormentam e afligem as vossas horas diárias, e nem vos detenhais a pensar: que comerei, que beberei? Porque o dia futuro a si mesmo trará seu penoso cuidado, e a um dia bem bastará sua própria aflição. Pensai primeiro, meus irmãozinhos, antes de tudo, em vossas almas celestes, filhas de Deus, que muito mais valem do que a comida do corpo, do que a bebida, do que o vestido e a residência terrena, com que tanto e tanto vos afligis. 3. Vede, irmãozinhos, as avezinhas que voam no ar, meditai neste exemplo. Elas não semeiam, não cegam, não acumulam em celeiros, e todavia vosso Pai poderoso, que vive nos céus, as vestes as sustenta, com lindas plumagens, com alimento diário e água pura das fontes. E se com elas assim mesmo procede, esse Pai caridoso convosco melhor o fará. Certamente, porventura não sois diante dele muito mais do que elas? 4. Considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham, não fiam, mas em verdade eu vos digo, Salomão, o Rei glorioso, na sua grandeza ofuscante, jamais conseguiu assim se trajar como um destes. O lírio é como o feno do campo. Hoje está lindo e viçoso, mas amanhã já murchou e caiu para ser consumido no fogo. Pois apesar de assim ser, e se Deus assim belo o conserva nos jardins e nos vales, no campo ou nos brejos, quanto mais a vós o fará, que sois almas eternas, homens sem fé? 5. Portanto, buscai, em primeiro lugar, em vez dos tesouros terrenos que a ferrugem e a traça consomem, buscai em verdade o respeito em primeiro lugar, o reino de Deus e sua gloriosa justiça, porque, assim sendo, todas as coisas que desejardes e mais outras ainda se vos serão concedidas por benévolo acréscimo. 4. Muitos anos se passaram sem o moço esmorecer no seu singelo labor. Mas não o limitou somente a Jerusalém. Ia e voltava pelas localidades vizinhas, programando dias certos na semana para cada uma. Dava-se ao seu estranho ministério pela manhã e ao cair do crepúsculo. Durante a ardência da soalheira, trabalhava para seu sustento. Remendava mantos e túnicas para os costureiros, consertava tendas para os viajantes, limpava e varria o mercado para os lojistas, carregava a água para as famílias, entregava cestos de compras, levava camelos e cavalos dos forasteiros a beberem e a serem lavados no poço mais próximo. E jamais recebia pagas pelas histórias que contava aos jovens, porque entendia ser vergonhoso e profanador servir-se o homem do nome sacrossanto de Deus para oferir lucros. E Jesus era, no seu conceito,
o verdadeiro Filho de Deus que descera à terra para o bem da humanidade. E a cada um dos discípulos que fazia, presenteava com uma daquelas cópias colecionadas, escritas em retalhos de pele de ovelhas, das anotações que fizera sobre o Nazareno e sua boa nova. Encantadas, as mães de família, percebendo que seus filhos apresentavam modificações sensíveis na conduta diária, tornando-se melhores, mais sérios, mais honestos, mais educados, apressavam-se também em conhecer a estranha personagem que tanto as auxiliava na educação dos mesmos. Ouviam-na então, voltavam pensativas para suas casas, e dali a dias ofereciam-lhe o próprio lar ou quintal para o serão da noite, em que as mesmas lições eram reexplicadas. Os jovens, porém, cresceram, fizeram-se homens e mulheres e se tornaram cristãos convictos. Eram outros tantos discípulos do amável Nazareno, e muito mais tarde apresentaram heroicamente o supremo testemunho que a doutrina do Mestre lhes pedia, isto é, mereciam como cristãos leais e dedicados a honra do martírio, quer na Judéia, frente às seclas do templo, quer em Roma, enfrentando os leões no circo. Mas ele, o moço do manto marrom, jamais fora molestado, jamais perseguido, jamais suspeitado sequer. Quando reconhecia que seus gentis ouvintes haviam realmente assimilado a nova doutrina, o moço do manto marrom e do pífano desaparecia, procurava outras terras e a quem nunca mais se ouvia falar dele. Dentro de alguns anos, seus cabelos haviam embranquecido, sua barba alvejava como as neves do Hermon, seu manto se tornara desbotado e roto, e já agora era chamado o velho do manto roto, pela criançada. Mas à noite, tranquilo e confiante, adormecendo na sua enxerga ou no celeiro, que lhe cediam para o pouso, sonhava que Jesus voltava a visitá-lo alvinitente em suas deslumbrantes vestes de luz. Prossegue, filho querido, prossegue até a morte, porque me tens prestado um precioso serviço. Educa para mim e em meu nome as almas e os corações que se ignoram porque me ignoram. A alma é imortal, e eu tenho pressa que todas se acaudorem ao sol da verdade eterna. E até em Roma, mais tarde, cidade onde todas as nacionalidades se cruzavam e se entendiam, os transeuntes deparavam pelas ruas um ancião de barbas brancas e olhos castos e sonhadores, e sentado sobre as próprias pernas cruzadas, à moda oriental, tocando velhas melodias em um velho pífano, ou recitando ou cantando, com voz trêmula e quase apagada, lindos e singulares poemas ao som de um pequeno alaúde, rodeado de jovens e crianças que lhe rogavam em todas as línguas, entre sorrisos prazenteiros. Conta-nos, avôzinho, aquela história do príncipe, filho dos deuses, que desceu do Olimpo para curar cegos e leprosos, paralíticos e surdos mudos, endemoniados e coxos, e para amar os pecadores e redimi-los, ensinando-lhes a lei do amor, que substituirá a violência do pecado em que vivemos. Quinto, entretanto, quem seria aquele discípulo anônimo que curava endemoniados em nome de Jesus Nazareno, a personagem mais humilde e mais obscura do Evangelho, a quem este se refere com rapidez chocante? Ninguém o sabe. Mas de uma coisa estaremos certos, do elevado grau das suas virtudes, visto que não se expulsam demônios sem se possuir virtudes. Dele pensaremos e diremos então todos os feitos que as virtudes recomendam, até que mereçamos novos informes a seu respeito.
Esse discípulo, todavia, poderás ser tu mesmo, meu amigo. Tu que me lês, hoje ainda, o mundo tanto necessita da doutrina do Senhor como nos tempos de Anás e de Caifás, de Pilatos e de Herodes, de Nero e de Calígula. E tu que, voluntariamente, te aliaste em boa hora à causa da redenção da humanidade, poderás prestar idêntico serviço a Jesus. De uma coisa apenas necessitarás para o desempenho de tão grande tarefa: amor a Deus, ao próximo e ao Evangelho do teu Mestre Nazareno.